A gente vai usar para perguntas. Ah, tá. Obrigado. Bota 30 minutos aí. Achei. Não Considerações iniciais. É uma palestra iniciante, né? Iniciante, feita por um iniciante também. Então, a primeira vez que eu participei do meetup foi no primeiro meetup que teve aqui do grupo até, faz um mês. Então, primeiramente, quem sou eu? Eu sou esse cara com esse GitHub vergonhoso aí. Eu, na verdade, eu sou gerente de TI, eu não trabalho, eu nunca tive como uma tarefa principal ser desenvolvedor, eu trabalho como gerente de TI. Antes disso eu era analista de TI, eu dava manutenção para a intranet da empresa, para essa eu também dou manutenção para a intranet. E fora isso, nas horas vagas eu tenho uma startup, que é o nome na lista, e ali é que eu trabalho realmente como desenvolvedor. A gente trabalha basicamente com PHP, e eu achei que sabia programar JavaScript até vir aqui no primeiro meetup. Esse microfone é baratinho, velho. Então, na minha primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei boiando totalmente mesmo. Eu vim aqui e os caras falavam. A palestra do Derek foi bastante inicial, mas eu fiquei olhando e eu... Nossa... Manjo de porra nenhuma. Então o que precisa saber para não boiar nesse meetup, para não passar o que eu passei? Só disso daqui. Nada complexo. Só disso daqui, precisa saber. Sabendo disso daqui, tá em casa, vai entender o que a galera toda vai falar. Mas o que é tudo isso, né? Que merda que é isso? O melhor, né? Eu realmente preciso de tudo isso? Não vai precisar usar necessariamente, mas precisa saber o que cada cara daquele dali faz para poder entender o que o pessoal vai falar aqui. Então, o meu primeiro contato com o React foi passeando no YouTube, no Facebook, vi um cara falando num grupinho lá desses que eu sigo, acho que até foi o APDA, todo mundo deve estar nesse aqui. O cara falando, criei ali um app pro Android, escrevi todo em React, compilei ele pro Android, porra. Nossa, o cara escreveu em JavaScript e compilou para Android. Passou. Aí, tô zapeando, caiu nessa matéria aqui. Eu, caralho, mano. Aquilo lá que o cara desenvolveu para Android, o bicho fez em 2 minutos. O cara fez em 2 minutos. Vamos ver qual é o desse tal de React. Aí, tu cai nesse tutorialzinho do cara. E lá, NPMs, tal e tal. Vamos tentar. NPMs, tal. Algo parecido com isso. Eu nunca tinha ouvido falar de NPM, nem de... Quer dizer, Node a gente já conhecia, né? Que era o Bambambam. Mas não tinha NPM. Fui tentar instalar, não deu. Depois de pesquisar sobre o Node, instalei o tal do Node, NPM. Fui tentar instalar isso. Porque aqui é para instalar globalmente. Então, se alguém for tentar, sabe que tem que ter permissão de administrador para instalar o negócio global, né? Se tudo der certo, tu vai conseguir instalar esse carinha aqui. Não dá pra se prender, não dá pra confiar na questão dos 2 minutos que eles falam ali, porque aquilo ali varia da tua conexão com a internet, né? Criar em 2 minutos, eles falam pra te abrir a tela. Só pra baixar, dependendo da tua internet, pode demorar pra caramba. E vocês vão entender depois por quê. Se conseguir instalar, vai rodar coisa pra caralho no terminalzinho e vai aparecer isso daqui. Seguindo a instruçãozinha, se der um npm start, vai aparecer esse cara bonitão na tua tela ali. Desculpa. Seguindo essa instrução aqui, se tu entrar no tal do appjs, tu vai se deparar com isso. Aí foi aonde eu parei de ler. Não conhecia o tal do ES6, eu achei, como eu falei, eu achei que sabia programar JavaScript. Aí eu olhei isso daqui e eu vi que não sabia porra nenhuma de JavaScript. O cara, classe, o cara tá estendendo ainda outra classe. Tá HTML dentro do JavaScript, o cara não tá nem usando o aspa dupla pra dizer que é uma string aquilo ali. Eu, porra, que isso, velho? Aí eu parei. Foi quando eu decidi vir aqui. O Bruno ainda que me falou do meetup, cheguei aqui, vamos entender.
cheguei aqui e ainda não entendi porra nenhuma. Porque eu não conhecia todos aqueles pré-requisitos que precisava para isso daí. Aí o cara vai pesquisar sobre o React na internet e o que tu mais vê é a segunda opção ali. React versus Angular. O Angular eu já conhecia um pouquinho. O melhorzinho que eu achei de comparação foi esse daqui. No meu ponto de vista, cara, pelo pouco que eu conheço do Angular e pelo mínimo que eu conheço do React, no meu ponto de vista eles não são nem comparáveis. É tipo, tu tá comparando uma caixa de ferramenta com a chave de fenda. Sabe? O Angular tenta fazer tudo, tenta, porque ele não faz tudo, não faz direito também. E o React faz só uma coisa e pelo pouco que eu vi faz bem essa única coisa que ele faz. De palestra basicamente é isso. Não. Agora a gente vai conhecer na prática esses caras aqui. Quando eu comecei pelo tal do React app lá. Já aumenta o fone. Oi? Não dá pra ver? Sim? Mas o código agora não faz tanta diferença. Vamos ver aqui. Tu vai baixar. Não é esse aqui. É esse aqui mesmo. Bom, tu vai baixar aquele carinha, ele vai criar essa estrutura de pasta aqui. É isso daqui. Pra te dar um Hello World com aquele cara ali, basicamente tu altera isso daqui e vai aparecer o teu Hello World ali dentro. Eu comecei com ele, aí eu comecei a entrar nas pastas e de repente eu entrei nessa pasta aqui. E vai. E vai. Daí eu pensei, porra, eu só quero dar um Hello World, mas eu preciso disso daqui tudo. Aí eu voltei a ler a documentação, eu vi que esse carinha tem um tal do eject. Ou seja, tu cria o que tu quer aqui dentro, depois tu pode dar um eject e ele vai tirar realmente só o que tu precisa. Vai ficar... Isso aí, galera, acho que o pessoal tem uma galera que nem sabe do que se trata, porque é bem recente. Tu como tá entrando nisso aí agora, parece que já sempre existiu. Mas na verdade essa ferramenta que o React lançou acho que faz umas 2, 3 semanas, acho que máximo. Que é um body... ele é como se fosse um framework. Exato. Então, eu comecei por esse cara aqui e depois eu vou voltar pro início, porque começar por esse cara é meio que como qualquer pessoa começa numa linguagem pelo framework. Tu acaba aprendendo a linguagem direto do framework, tu não sabe o que está rolando por trás daquilo dali. Então, eu me assustei quando eu vi isso daqui, até porque eu não estava muito nesse mundo de ter cada módulozinho separado ali, tu tá adicionando de acordo com o que tu precisa. Aí eu disse, porra, velho. Aí tu dá um info na pasta aí, o negócio tem 70, 80 mega. Eu digo, cara, 70 mega para dar Hello World, velho? Porra. Aí eu dei um eject, ainda assim eu achei ele grande, tá? Eu dei um eject aqui, demora pra caralho pra ele fazer isso. Aí ele traz junto esses caras aqui. Pra mim ainda é muito, tá? Mas isso daqui é ambiente de desenvolvimento. Óbvio, ele também tem uma ferramentazinha build que ele vai gerar só o que tu precisa para botar no teu servidorzinho. Mas aí eu fui lá no sitezinho da documentação do React, que é bem completo, diga-se de passagem, e comecei seguindo isso daqui. Então, o primeiro passo... Aí eu entrei mais no meu mundo, que era abrir um arquivozinho HTML, botar um template qualquer e digitar um JavaScript puro aqui. Foi o que eu comecei a fazer. Li lá na documentação o create class aqui, funçãozinha própria do React para criar um componente. Dentro daquele create app tava o JSX, que eu fui aprender depois também para que servia. Mas aqui de início, se tu for usar JSX, tu precisa de mais coisa, então eu comecei do começo mesmo, usando a função própria do React para criar um componente aqui.
tu passa como primeiro parâmetro a tag. Segundo, tu passa as propriedades disso daí, tu passa como objeto. Terceiro, o conteúdo da parada. Esse componente aqui, quem é responsável por ele é o primeiro arquivinho, o React, mas quem realmente vai renderizar é o React DOM, esse cara aqui de baixo. Isso é simples pra caramba. E aqui eu tenho a mesma coisa que tinha naquela caralhada lá de arquivo, com um arquivo só. Como segundo exemplo aqui, eu já comecei a ler um pouquinho mais sobre React e ver, consigo passar uma propriedade também pro componente. Mesma coisa, botei ali, botei meu nomezinho aqui. Simples pra caramba. Como terceiro, eu já tentei desenvolver um negócio maior. Assim, JavaScript puro. Vamos tentar, deixa eu até abrir na tela esse cara aqui. Um exemplo maior. Isso daqui. É isso daqui tudo. Porque eu não estou usando o JSX. Aqui, tu chega aqui. Gente, isso aqui é exemplo, não tá certo, tá? Isso é o que tu não deve fazer no React e eu estou fazendo aqui. Mas, aí, cada componente daquele que está na tela eu estou usando a função própria do React para fazer, e é isso que o pessoal não costuma fazer, não é muito usual. Tu pode usar isso daqui dentro do teu HTMLzão ali, como o pessoal, quer dizer, o pessoal... Só um comparativo, você pode criar elementos no JavaScript com é o próximo exemplo. Mesmo, documentos, create elementos. Ele só abstrai uma forma de um objeto para depois transformar em... Sim, eu poderia dar um var igual ali, criar ali dentro. Assim, para quem não é acostumado com a estrutura do React, pode fazer isso com JavaScript mesmo. Aí aqui a gente já começa a conhecer mais caras do React, na verdade. Aqui a função para criar o componente, a gente já começa a entrar na filosofia do bicho aqui, né? Que ele tem um componente, ele vai ter as suas especificações, vai ter um ciclo de vida e vai ter estado. Aqui eu estou usando a propriedade e a especificação, né, e estou usando o estado dele só. Aqui ainda não estou mexendo nos callbacks ali de ciclo de vida dele. Se tu vai usar, o único aqui que é obrigatório, na verdade, é só o render, que ele diz aqui já de cara na documentação que a única especificação que tu tem que dar para criar um componente é o render aqui no começo. As propriedades, elas são imutáveis e os estados, como é um estado, ele pode mudar, né? E é o que eu uso aqui. Aqui basicamente é isso. Eu tô botando o estado inicial, é o meu nome aqui. Aqui na testiária eu estou botando um cara para monitorar isso. O onChange ele vai chamar esse método aqui, que é o handle. Quando o cara digita ali, ele muda o estado do outro carinha ali de baixo. Quer dizer, ele muda o estado do testiária, mas quem monitora ele é aqui embaixo. Quem usa o estado dele é aqui embaixo. Aqui eu já comecei a usar JSX e eu separei os carinhas. Aqui eu preciso... Esse cara não abre direto. Opa. Aqui eu já botei ele dentro do outro arquivo, já comecei a organizar minhas coisas, já não estou escrevendo direto dentro do meu HTML. Botei o meu JavaScript aqui dentro e aqui eu já comecei a usar o carinho tal do JSX. O que eu fiz? Fiz já um exemplozinho que tem lá na documentação. Botei um contador. Meu estado inicial do contador aqui é 1. Toda vez que eu clico, esse cara aqui adiciona mais um nele. Foda, né? Só que pra isso, pra fazer isso eu já tive que conhecer mais um cara.
tal do Babel ali que eu nunca tinha ouvido falar dele também. Que eu fui tentar escrever JSX aqui dentro do meu HTML, já deu um monte de erro de sintaxe no bicho. Partindo dali, eu já entrei no mundo do pessoal do Meetup aqui. Já comecei a escrever dentro de um Nodezão. Aí aqui a gente já tem a estrutura mais... Isso aqui tá errado. Não, pode ser verde. Na gravação. Não dá nada. Vamos ver se roda, eu acho que não roda. Exemplo 5 esse. Aqui eu dou um start. Olha, roda. Aquele momento da aflição. Ó. É o mesmo, só que aqui eu já tive que conhecer mais, cara. Porque aqui eu tenho um Express rodando. É que aqui eu reescrevi depois de rodar. Aqui, para rodar o meu servidorzinho HTTP, eu estou rodando com o Express, que está em cima do Node. E para, na verdade, fazer rodar, eu já tive que conhecer um outro cara, que é o tal do Webpack aqui. Ele vai usar o outro amiguinho, aquele Babel que a gente tinha visto, para empacotar, para interpretar e aí empacotar dentro do que eu realmente conheço, que é isso daqui só. Um HTMLzão com um arquivinho que só de clicar nele já demora pra caralho pra abrir. E não tem nada ali dentro, mas ó. Aí tá mais. Aí com base nisso eu comecei a seguir um tutorial. Achei um cursinho ali. E aqui a gente vai falar mais dos caras. De como fazer essa aplicação aqui. Ele procura o usuário no GitHub e traz os repositórios dele ali. Eu achei que o meu GitHub era vergonhoso, aí eu entrei no do Marquinhos. Aí eu entrei no do Marquinhos. Me senti menos envergonhado. Me senti um pouco menos envergonhado. Aí esse cara começa por aqui. Eu tenho meu componente GitHub, que é o principal ali. Ele vai renderizar dentro da minha divisinha app. Vou entrar nos componentes. Esse é o GitHub. Dentro do GitHub, aqui eu estou usando estado, como a gente tinha falado, render, e aqui eu declarei dois métodos também, que um é responsável por trazer as informações do usuário, atualizar, né, as informações do usuário, o outro é dos repositórios. E aqui estão esses caras. O primeiro é o search user, que na verdade é esse que busca os dois aqui. Basicamente, essa parte aqui é a parte de cima do formulário, é isso daqui, que vai monitorar, o cara enviou o formulário, cai dentro do handle submit, aqui é só para não recarregar a página. Aqui embaixo eu tenho um método que traz, puta que saco isso, que traz os dados do usuário e traz o repositório. Esse cara aqui é um service, que na verdade é o cara que comunica lá com a API do GitHub. Vamos entrar dentro do service então. Como a gente tinha visto lá na comparação, o React sozinho não faz tudo, né? O trabalho dele é só mexer com a view. Aqui eu tive que conhecer um outro cara, que é esse tal de Axios aqui, que é o que faz a requisição lá na API do GitHub. Básico pra caramba aqui, peguei rapidinho na documentação, ele tem a documentação bem completa. Dou uma requisição só para trazer os dados do usuário, outra para trazer os repositórios. Esse cara retorna uma promise que eu também não conhecia, fui conhecer lá na palestra do Derek do Floripa JS, também nunca tinha ouvido falar.
E aqui eu atualizo para dentro desse método que estava aqui no começo. Update user, update repos. Esse cara vai mudar o estado dos dois iniciais que a gente tinha visto ali. E quem usa o estado dele é o nosso userinfo aqui, que é outro componente. Aqui ele vai trazer essa colunazinha da esquerda, onde tem os dados do usuário, já tudo retornado pelo GitHub. Aí ali embaixo eu chamo um outro componente, que é o cara que vai trazer a listagem dos repositórios. Vamos entrar nesse cara. Acho que o A tá quebrado. Aonde? Espaço mais ali, como? Ah, não, tá aqui. Meu compilador deu bug. Meu computador. Enfim, aí quem entra no meu user repos aqui já vê que o cara veio mesmo do PHP, né? O cara escreveu tudo dentro do mesmo componente. Então, esse cara aqui é responsável por essa coluna aqui toda. O que ele faz? Ele tem o estado inicial e esse cara aqui, ele tá ligado com o nosso userinfo aqui. O nosso userinfo vai chamar esse componente passando propriedade para ele. Aí eu tive que conhecer um outro cara que é isso daqui, que faz parte do ciclo de vida lá do componente do React. Ele vai dizer que o cara vai receber uma propriedade. Aí aqui, inicialmente, eu tinha feito ele só, eu recebo a propriedade e uso a propriedade aqui embaixo. Só que a propriedade é imutável, aí eu não conseguia fazer essa coisa bonitinha que eu fiz aqui. De fazer um... Ou conseguia, não sabia como, mas eu usei desse jeito aqui. Eu joguei ele para um estado. Aqui é o nosso ngRepeat. dentro do React. Estou só montando tudo. Eu jogo ele para dentro de uma variável, aqui embaixo é que eu printo ela, né? E aqui é o nosso input do Live Search. Aqui eu escrevi na mão esse carinha também. Eu fiz um métodozinho, faço de novo uma gambiarra aqui, jogo para dentro da variável a propriedade. E aqui eu seto o resultado filtrado dentro do estado. Aqui eu recebo a propriedade, aqui eu uso o estado, porque se eu usasse direto o estado alterou. Então o cara botou aqui token, se o cara apagasse ia continuar só um ali. Porque o estado já estava o último que tinha ficado. Brother, só um adendo. O estado, a diferença, para quem não sabe, ele sempre provoca o re-render. Sim, é. Toda vez que Então tem esse detalhe também. Toda vez que a gente muda... Continua. Não, isso é interessante falar, que por exemplo, aqui a gente não consegue fazer... Consegue mais ou menos do jeito que eu fiz aquele two-way data binding ali, que o Angular tem muito, de tu botar um model ali, manda lá pro nosso scope, o scope manda pro model e fica brincando de fazer isso daí, só que aí ele recarrega tudo. Aqui no React até é diferente, por causa disso, tu tá mudando o estado, só que aí tu tem que cuidar de quando usar uma propriedade e quando usar um estado, por causa disso que ele falou. Se tu usa uma propriedade, ela é imutável, então não vai precisar ficar monitorando aquilo dali. O teu DOM vai estar lá paradinho, na verdade o virtual DOM vai estar lá sem mudar nada. Quando tu mexe no estado, aí ele vai avisar que esse estado mudou e o virtual DOM vai fazer o tal do diff ali para ver o que ele precisa alterar lá na frente. Então isso daqui que eu estou fazendo consome um pouquinho, porque cada teclada que eu dou aqui, ele vai estar... Até que um troca e um resolve. Vai estar mudando uma coisa. Isso do jeito que eu fiz, né? Com certeza dá para melhorar. A aplicação se resume a isso. Aí aqui eu já tinha o conhecimento daquele cara que eu vi anteriormente, o nosso amiguinho Webpack, foi onde eu consegui empacotar tudo, só que aqui eu já tive que conhecer mais coisa, que o meu Node Modules já é um pouquinho maior. Só que ainda assim, ó, é uma aplicação
inteira, digamos assim. Eu tô ali, puxo informação do cara, puxo listagem de repositório e tal, e ainda assim eu tenho menos coisa do que eu tinha lá no nosso Create React app, só com a logo no React na frente. Entendeu? Então eu que comecei, meu conselho é, cara, começa realmente do começo, aprende o que serve cada cara daquela listinha que eu botei ali. A gente não chegou a usar todos eles. Só que, cara, o React, que é o nosso ponto-chave aqui, o NPM, eu precisei para instalar o React e tudo que eu tava ali dentro. O ES6 foi o primeiro cara que eu bati ali, quando eu abria o código do React, não conhecia que porra era aquela dali. O Webpack a gente usou para empacotar tudo. O Beb é o cara que interpreta para daí a gente empacotar. O JSX é o nosso HTML dentro do... o pessoal do áudio não vai ver o entre aspas que eu fiz aqui. Nosso HTML dentro do código. Vai ter o Node, vai ter o Express que eu usei para rodar ali a aplicação. Esses outros caras aqui a gente não viu diretamente, mas o Flux vai estar alinhado junto com o Redux, que a gente viu no primeiro meetup. O cara começou a falar de Redux. Caralho, do que esse bicho tá falando, velho? Aí no final, o Sebas mostrou o Redux Boot, que aí ele rodou dentro do React. Eu disse, essa parada tá junto com o React ali, velho. O cara começou a falar, eu não entendi. Redux, velho, mas não era de React que os caras estavam falando aqui. Não entendia porra nenhuma. O nosso famoso side effects e a programação funcional que tá mais aliado ao Redux do que o React entre si. O React não precisa obrigatoriamente usar programação funcional, né? Com ele. Tu consegue fazer as gambiarras que eu fiz ali, sim. Então, cara, é isso. Basicamente, essa foi a frustração que eu tive de vir no meetup pela primeira vez. E faz um mês isso. Eu tive que conhecer esse monte de coisa nesse último mês. Coisa pra caralho. Sabe que vai aumentar. Sim! Eu tava num mundo que era só PHP e jQuery, achei que sabia programar JavaScript porque manjava de jQuery. E com base nisso, cara, eu achei que precisava fazer essa palestra por causa disso, porque eu não tava sozinho aqui, eu vi que tinha um cara também, um javeiro que tava ali atrás, que disse, porra, tava sem entender porra nenhuma do que o pessoal tava falando também. Que era do mesmo mundo que eu, que o cara tava lá só na programação dele, usava o JavaScript pra mudar um negocinho ou outro na tela só. E deu, velho. Isso daí pra gente era o JavaScript. O JavaScript é quando eu quero mudar um negócio que eu não preciso recarregar a tela. Pra gente era isso só. Fazer feitinho. Então, cara, achei interessante dar essa palestra aí. E basicamente é isso. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Questão de teste, envolve alguma coisa? Teste unitário, com Jéssica? Não, cara, isso eu não fiz nada porque não tá dentro da minha área de conhecimento ainda. Eu conheci isso daqui tudo e... Eu fiz essa aplicação, comecei a conhecer esses caras, eu fui ler o Redux e eu pensei, porra, não, o Redux tem que ser um pouquinho mais pra frente porque ainda... Tá uma parada muito abstrata pra mim ainda. Muito abstrata. É que aí tu tem que mudar o jeito de pensar mesmo. É questão de paradigma de programação que tu tem que mudar. Eu ainda venho do mundo em que o pessoal falava, orientação a objeto é o bam, é tudo. Na faculdade, os caras. Eu aprendi Java na faculdade, os caras. Orientação a objeto. Eu fiz pós-graduação em engenharia de software, como eu botei ali. Ali os caras me ensinaram o ML pra caralho e tudo, e é tudo voltado pra orientação ao objeto e tem, velho. Os caras te evangelizam com isso, sabe? Aí agora eu comecei a fazer, depois de toda essa bagagem eu comecei a fazer um curso, até eu tô achando interessante pra caralho, da Coursera, que é um tal de... Esse mesmo, velho. Aí eu começo a ver o cara falando com um ML ali, e eu, caralho, esse é um mundo totalmente... Por que não me ensinaram isso na faculdade? Quando eu ainda não tinha bagagem, seria mais fácil de aprender, sabe? Do que agora tu tem que mudar a tua forma de pensar, que tu já tem todo um conceito e tu tem que... Você levar em consideração que assim, não orientação de objeto não tá errado, entende? Sim!
Mas é que eles diziam que era tudo, sabe? Claro, mas e era, naquela época significou uma mudança muito grande. Né? A programação funcional é uma coisa que inclusive vem naquela época também, só que foi um caminho que não foi escolhido pelo menos pelo mainstream, né? De Pelo desenvolvimento comercial. social. É uma questão comercial e uma questão de hardware. Sim, também é. Então, tipo, é porque hoje mudou bastante. Né? Eu fiz faculdade no começo dos anos 2000 ali. Mas- E vi muito funcional, né? Exato. Era de IA, era tudo. Mas é que o pessoal, é que eu fiz sistema, galera. O pessoal da ciência aprende mais a fundo isso daí. Entendeu? O sistema não vê pra gente. Não vê, tu não vê. Aí, porra, eu comecei a ver o cara explicando, o cara mostra um métodozinho pequeno, velho, que faz coisa pra caralho. Eu pensei, porra, eu com a minha cabeça de hoje, eu faria um loop ali dentro, ia ficar fazendo um monte de coisa e o cara só pega, cria o método, chama o método de novo e faz recursivamente aquilo ali simples pra caralho, sabe? Porque o cara já pensa daquela maneira. Então por isso que o Redux eu comecei a ver pra mim ainda ficou abstrato, porque eu ainda não penso daquela forma. Acho que o cara tem que... A tem que questão funcional da orientação objeto, ou seja, no interativo, depende muito do que você precisa. Sim, Tem é que aspectos também... que você vai precisar de referência ou de um valor. Ou a orientação objeto ela trabalha sempre com a imutabilidade. Então você sempre tem um novo valor sem alterar o estado anterior. Uhum. Então depende muito do caso. Hoje você pode usar a orientação objeto para casos que precisa e funcional para casos que Era isso que eu ia complementar agora, é que eu vinha naquele pensamento de tipo, o cara fez uma aplicação, eu vou fazer assim, ela vai ser assim. Não, cara, hoje tu pode ter essa filosofia do Node e dos módulos, tipo, tu vai usar a filosofia dos microserviços, né? Tu vai usar para cada tua necessidade, tu vai usar isso daqui. Eu posso fazer isso daqui com orientação objeto com esse cara, eu posso fazer isso daqui com programação funcional com esse cara. E os caras vão se conversar e tudo vai formar um... O caso do Flux, porque ele casa tão bem com o React, é justamente isso. Você está passando estados, você nunca mais vai modificar aquele estado, vai ser um novo. O Flux ele trabalha com CQRS e Event Source. Eu tenho... Um bem antigo, onde você passa sempre para frente. Isso que é interessante. Você sempre está indo pra bem frente. interessante. Olha o site do Martin Fowler lá, Tem nada novo. tá tudo lá, cara. Aí esse daqui é o Angular. O camarada tem uma pergunta ou uma adenda? Era mais só uma dúvida, assim, quantas horas assim você tirou do seu dia pra aprender o que você apresentou hoje? Cara, assim, ó, tirava a noite, que é o que eu tinha livre, dava uma pesquisadinha e tal. Aí eu realmente fui conhecer esse monte de coisa nessa última semana, que eu tirei férias. Aí eu vi o anúncio dele do Meetup e pensei, cara, eu fiquei viajando muito, cara, então eu acho que precisa de uma palestra mais inicial ainda do que tinha dado. Do Derek foi bastante inicial, só que foi muito conceitual. E eu pensei, cara, uma forma de eu me obrigar a aprender essa porra toda é, velho, vou submeter uma talk lá e vamos se virar pra aprender essa porra aí. Eu comecei a estudar e agora eu usei muitas horas, sabe? Nessa última semana aí, eu tava em cima disso daqui direto mesmo. Tanto que slide não tem nada, é mais código, eu escrevi um monte de coisa, fui lendo, fui aprendendo, vi bastante videoaula. O problema do cara começar a procurar documentação é ficar ligado na data sempre. Tem muita coisa antiga, tem muita coisa do React, lá no começo com sintaxe que já nem usa mais hoje, versão antiga, e os caras ensinando um jeito muito estranho de fazer. Acho que uma coisa que vale a pena mencionar é que o que o React traz é uma maneira unidirecional de você ter resultados. Sim. Então, que é a questão reativa, né? Então, cada vez que muda alguma coisa, você inicia de novo o ciclo, né? Só que Sim. você não volta para trás e modifica e volta como... A documentação do React ela é bem completa. Bem completamente. Tem coisa pra caralho, tudo que o cara precisa tem ali. Eu acho ela até densa demais, na verdade. Mas tem tudo, cara. Eu comecei a ler isso daqui e ele te explica até aqui, ó. Pensando em React, ele vai te mostrar como pensar do jeito da parada, porque a gente vem do jeito de pensar diferente também. Eu, né? Essa parte da documentação é muito legal, cara. Que eu, por exemplo, vim no Java. Né? Então, até a gente realmente pegar o jeito de pensar, não só o React, mas JavaScript mesmo, né? Acostumar com o assíncrono. Então, eu achei legal a documentação, por quê? Porque a documentação te mostra do jeito que eu fiz no exemplo 1 ali, sabe? Do jeito que eu fiz do exemplo 1 ali. Ele já não te joga pra dentro de um Node com Express e com um monte de módulo e o caralho. Não, ele te mostra ali, ó, do teu jeito habitual. Tu vai chamar tu vai referenciar o teu JavaScript ali e vai escrever dentro do negócio.
E ali tu começa a conhecer o React. Então, Então, eu ia sugerir, cara, tem um repositório oficial do React que tem um learning, alguma coisa, eu tava vendo ontem, por sinal de bobeira. E, cara, é sensacional, porque os caras começam com uma coisa muito, mas muito iniciante, saca? E aí é um repositório só, então tem vários branches ali que são muito rápido do processo e vários samples, né? E, mano, é sensacional porque realmente, cara, chega React Router, chega Redux, chega Flux, chega não sei o que, e o Canada 4, Webpack pra caramba, também lá no meio. E, cara, pra quem quer começar, é perfeito, assim, porque realmente o começo não é que nem aquela ferramenta que você usou ali pra começar. Até não tá aqui, ó, mas Já, né? deixa eu puxar aqui. Eu também comecei a ver o Webpack. Aí eu vi no... Deixa eu entrar direto aqui, né? Do de vocês aqui. Aqui vocês geraram com o Create React App, né? Isso. Esse carinha. Não. Não? Sei não, você foi gerando. A gente fez na mão. Aí eu escrevi meu Webpack ali pequenininho com o cara, daí eu entrei aqui e já... Porra, velho, olha a quantidade de coisa que tem aqui, Aí velho. começa a entrar em Fly. É. É que esse Webpack ali é pra fazer servidor também. Então ele tem umas peculiaridades a mais. É pra fazer server-side, entendeu? Aham. Galera, alguém tem mais uma pergunta, alguma adendo? É, fechou aqui. Então tá, acho que a gente faz uma pausa aí. Eu queria aproveitar um gancho só do que ele falou também, que assim, ó, ele veio aqui no outro meetup, ficou coreando, e pô, foi pra casa, estudou, fez a tab. Tipo, mano, É a primeira vez que a gente precisa que a galera interaja mais e traga mais coisas, sabe? Porque O primeiro meetup do grupo foi o meu primeiro meetup, depois eu fui no Floripa JS, esse é o meu terceiro e já... Essa mais palmas. Fechou, cara? Vamos dar uma pausa aí.